A série Vikings, transmitida pela emissora History, conta a história do grande Ragnar Lothbrok. Esse viking é um dos mais conhecidos heróis nórdicos. O enredo conta como o fazendeiro conseguiu se tornar um grande guerreiro e fazer ataques na Inglaterra. Bom, mas como todos vocês devem saber, a ficção não conta exatamente como era a vida dos nórdicos. Eu sou Ivan Lima e hoje irei contar algumas diferenças entre a ficção e a realidade do seriado Vikings. Pelo fato do seriado ser produzido para o History Channel, um canal de credibilidade, ficamos na expectativa da série estar sendo fiel à história. De certo modo, eles estão, pois você nunca verá um personagem da série correndo com um capacete com chifres, como a maioria das pessoas imaginam. Os capacetes com chifres já existiam antes dos Vikings, mas eles não costumavam usá-los rotineiramente. O seriado relata, por exemplo, os Vikings usando a famosa Pedra do Sol para navegar. E de fato eles usaram. Mas nem tudo que é relatado no seriado de fato aconteceu. Então vamos começar com as revelações. No seriado, o personagem Rollo é irmão de Ragnar, certo? Os dois lutam lado a lado em várias ocasiões e até batalham em lados opostos com o decorrer da história. O interessante é que os dois realmente são figuras históricas, embora tenham sido romantizados. Mas o fato é que o Ragnar e o Rollo da vida real não eram irmãos, e é bem provável que eles nem se conheceram. Segundo a história, Rollo nasceu provavelmente na Dinamarca, por volta de 845, e viveu até 930. Muito do que o seriado mostra é real, como as excursões na França Ocidental, e que ele se tornou governante da Normandia. Mas na história real, ele nada tem a ver com Ragnar Lothbrok. Pensa-se que Ragnar era uma espécie de rei Arthur. Muitos dizem que ele não passa de uma lenda, enquanto outros afirmam que tudo o que contam sobre ele é real. Provavelmente, Ragnar viveu do ano de 820 ao ano de 865. Isso significa que ele estava se aproximando do fim da sua vida quando Rollo chegou na fase adulta. Mas então por que diabos colocaram Rollo sendo irmão do Ragnar? Como os dois personagens fazem referência a figuras históricas incríveis, é mais fácil investir em duas histórias fascinantes de uma vez do que contá-las separadamente. Outro fato que podemos desmentir no seriado é quando Ragnar descobre as Ilhas Britânicas. Inclusive, esse pequeno detalhe deixou muitos historiadores incomodados. Você quer saber a verdade? A Inglaterra não era uma terra misteriosa para os escandinavos, ao menos segundo historiadores. Antes mesmo dos Vikings, os escandinavos e os europeus já faziam comércio entre si. Além disso, o ataque em Lindisfarne, retratado na primeira temporada, não foi o primeiro ataque viking na Grã-Bretanha. O fato de que a série mostra Ragnar descobrindo a Inglaterra faz ele parecer ainda mais lendário. E já que estamos falando dos ataques, que tal falar do assassinato do monge Cuthberto? Na primeira temporada, vemos o ataque ao mosteiro da ilha de Lindisfarne. E é nesse ataque que Rollo mata um velho monge cristão chamado Cuthberto. Na realidade, este ataque aconteceu no ano de 793 e foi tão cruel quanto é mostrado na série. Os vikings saquearam todo o ouro e prata do mosteiro, fizeram monges de escravos e mataram muitas pessoas. O problema é em relação ao monge Cuthberto. Ele realmente existiu e foi canonizado como São Cuthberto, após morrer de causas naturais no ano de 687. Então, existem 100 anos de diferença entre a morte do monge na vida real e no seriado. Quando falamos de seriados que envolvem acontecimentos históricos,
é complicado ser fiel ao que realmente aconteceu. Mas vamos continuar. Agora quero falar sobre as roupas usadas pelos personagens do seriado. São 3 temas sobre o figurino dos Vikings que eu preciso abordar: os penteados, as roupas e os capacetes. Como eu citei no começo do vídeo, os Vikings realmente não usavam capacete com chifres. Mas por que diabos eles iam para as batalhas sem capacete? O Museu Nacional da Dinamarca mostra que eles usavam capacetes com sulcos na testa para ajudar a proteger o rosto, o que faz todo sentido se formos levar em conta que os Vikings batalhavam com espadas afiadas. No seriado, eles simplesmente excluíram os capacetes por completo. É claro que alguns Vikings poderiam sim lutar sem capacetes, mas generalizar isso, ao menos a meu ver, é um grande erro. Agora vou falar das roupas que os personagens do seriado usam. Nos seriados, os Vikings costumam usar roupas de couro, como se fossem motociclistas. Esse visual deixou os personagens com um estilo mais sexy, o que atrai a atenção das pessoas. Mas diferente disto, os Vikings da vida real não usavam túnicas de couro ajustadas com metal. As roupas eram frouxas e largas. Na verdade, até as cores eram diferentes. Eles costumavam usar roupas amarelas, azuis, vermelhas e roxas, e provavelmente suas roupas eram padronizadas. Os homens usavam túnicas e calças feitas de linho ou lã, até porque eles precisavam se manter aquecidos nos invernos rigorosos. Já as mulheres costumavam usar vestidos de linho por baixo de roupas chamadas de vestidos de alça. Então esqueçam aquelas roupas escuras que os Vikings costumam usar no seriado. E por último, quero falar sobre os penteados dos Vikings. Aqueles penteados elaborados, tanto dos homens quanto das mulheres, deixam muitas pessoas maravilhadas. São tranças muito bem feitas, cabeças raspadas e barbas compridas. E será que realmente era assim? Para começar, preciso deixar claro que os Vikings não costumavam raspar os lados da cabeça. Como o local onde eles moravam era frio, não fazia sentido tirar parte do cabelo. As mulheres tinham o costume de usar cabelos compridos, sempre enfeitados com fitas ou mesmo lenços. Quanto às tranças, provavelmente a intenção era deixar os personagens esteticamente mais bonitos. E parece que deu muito certo. Outro ponto a se analisar é a participação das mulheres no seriado. Ah, como é bom ver a bela Lagertha lutando com homens enormes e os derrotando. No seriado, as mulheres são representadas como grandes guerreiras que lutam ao lado dos homens. Mas será que a realidade era realmente assim? Segundo historiadores, a maioria das mulheres de combate que foram registradas em textos eram, na verdade, valquírias. Para quem não sabe, as valquírias são seres sobrenaturais que trabalham para o deus Odin. Embora algumas mulheres vikings tenham sido encontradas com armas em seus túmulos, existe a chance de que elas terem sido guerreiras. Assim como existe a chance dessas armas serem heranças de família ou simplesmente uma forma de manter proteção. Na verdade, é difícil tirar conclusões sobre quem eles realmente foram. Até mesmo a própria Lagertha é um pouco misteriosa. Existe uma fonte que diz que ela foi vista voando em um campo de batalha, o que pode indicar que ela não era uma mulher mortal, mas sim uma valquíria. Mas também pode ser que ela fosse uma mulher tão rápido em campo de batalha que foi descrita assim. A verdade, talvez, nunca venha à tona. Agora quero falar da famosa Águia de Sangue. Você se lembra dela no seriado? Para quem não sabe, a Águia de Sangue é um método de execução viking
onde a vítima era deitada com o peito para baixo e logo em seguida eram feitas incisões na altura do tórax para se ter acesso às costelas, que eram separadas da coluna vertebral, com a figura resultante na semelhança com as asas de uma águia. Desta maneira, os pulmões eram removidos da caixa torácica. Todo o processo era executado com a vítima viva e, se possível, em consciência. Para finalizar, era jogado sal nas feridas. Mas, francamente, será que alguém realmente conseguiria sobreviver a uma tortura dessa para chegar na parte dos pulmões? Será que esse método de tortura funcionou exatamente assim? Até recentemente, historiadores concordavam que a águia de sangue era um método de tortura e execução real. Porém, a maioria dos relatos sobre este método vem de textos escritos centenas de anos depois que esses eventos ocorreram. O fato das descrições da águia de sangue serem cada vez mais brutais e detalhadas à medida que os séculos passam, é provável que esse ritual tenha sido distorcido com o passar do tempo. E para fechar o nosso vídeo de hoje, precisamos analisar a cronologia da série. O tempo demora a passar para alguns, enquanto para outros ele voa. Lagertha, por exemplo, parece ser muito nova para quem é avó. Seu personagem só começa a envelhecer na 5ª temporada, quando a cor do cabelo da atriz muda. No caso de Ragnar, mesmo tendo filhos adultos, ele envelhece apenas ficando calvo e com a barba branca. Por algum motivo, o tempo passa de maneira muito estranha em Vikings. Pois bem, caros amigos, é claro que devemos levar em conta que o seriado envolve realidade e fantasia. O objetivo desse vídeo era apenas mostrar para vocês a diferença entre a ficção e a realidade. Então, por hoje eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Até a próxima